Olá, eu sou Jefferson Barbosa, eu sou o autor de Os Móveis Continuam Prisioneiros, que é um livro de poesia publicado agora em 2022 e que foi contemplado pelo edital de letras da Lei Aldir Blanc do ano de 2021, organizado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Então, como parte das ações que envolvem esse projeto, esse vídeo ele tem o objetivo de divulgar um pouquinho da poesia que é feita em Goiás, como uma forma de compartilhar e reverenciar essas mestras e mestres da poesia que vieram antes de mim e que fazem da literatura goiana um belo exemplar do que é a nossa literatura brasileira. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a poesia em Goiás, um breve resumo do fazer poético goiano. E, é claro, eu preciso agradecer, então, à editora Mondro, a casa publicadora do meu livro, mas, é claro, também agradecer à Secretaria de Cultura e o governo do estado de Goiás. Esse vídeo ele não trata-se de uma aula teórica, muito pelo contrário, ele é apenas um breve resumo e recorte da poesia em Goiás, estruturada a partir de um livro do Gilberto Mendonça Telles, e, mais do que isso, é uma forma de compartilhar alguns poetas goianos, e apenas alguns, eu tive que fazer um grande sacrifício de escolher pouquíssimos nomes e também uma seleção de poemas. Então, nada mais é do que um vídeo em que eu vou compartilhar com vocês alguns excelentes poemas para que vocês possam ouvir e ler aqui junto comigo e desfrutar do melhor da poesia goiana. Essa minha fala e os textos que aparecem nessa apresentação foram baseados nesse livro incrível do Gilberto Mendonça Telles, que é um poeta e um estudioso goiano que fez esse recorte da poesia em Goiás num livro que já está na sua terceira edição, publicado pela editora UFG, e que nas suas quase 500 páginas trazem um recorte do que é essa poesia em Goiás, além de trazer uma coletânea de autores selecionados pelo próprio Gilberto Mendonça Telles. O trabalho por trás desse livro é incrível, então eu recomendo, caso você se interesse brevemente sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você deve procurar a obra do Gilberto Mendonça Telles, porque é lá que você vai encontrar toda a teoria e todo o arcabouço teórico, né, da poesia em Goiás. Você pode adquirir essa obra nas livrarias da editora da UFG, mas também essa obra está disponível na Biblioteca do Futuro de forma gratuita, então vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessá-la. Eu acho interessante falar um pouquinho sobre o porquê da escolha, então, de a poesia em Goiás e não a poesia goiana. Então, no início, os autores que escreviam aqui em Goiás não eram naturais aqui do estado. Então, para que a gente não exclua essa literatura, a gente fala então da poesia em Goiás e não necessariamente da poesia feita por autores estritamente goianos, até porque muitos dos casos eles nasceram em outros estados, mas viveram sua vida inteiramente aqui. Então eu acho interessante trazer um recorte feito pelo próprio Gilberto Mendonça Telles, que é esse parecer do Dr. José de Sá Nunes sobre a verdadeira grafia do topônimo Goiás, que diz o seguinte: a palavra Goiá, evolucionada de Guaiá, que por sua vez é formada de Guá e Á, quer dizer o indivíduo semelhante, o indivíduo parecido, gente da mesma raça. Também pode ter se originado de Guaiá, sendo Iá forma apocopada de Iara, e que como sufixo vale por adjetivo, com a significação de destro, hábil, capaz. Assim, Guaiá é o indivíduo destro ou hábil. Trazer para você o recorte da origem, né, do topônimo Goiás, e eu acho interessante porque é extremamente poético, mas também denota essa questão de pertencentes à mesma raça, de indivíduos destros hábeis, e é isso que a gente vai ver nessa poesia que eu vou compartilhar com vocês hoje. Gilberto, ele divide a poesia que é feita em Goiás de forma cronológica em 6 períodos. Então, a gente tem um período que abrange as poesias feitas desde o século XVIII, de 1726 a 1830, um segundo período de 1830 a 1903, um terceiro período de 1903 a 1930, um quarto período de 1930 a 1942, um quinto período de 1942 a 1955 e um sexto período
que vai de 1955 aos nossos dias atuais. Vale lembrar que essa obra ela não vai englobar os autores mais contemporâneos e mais atuais aqui do nosso estado de Goiás, ficando restrita ali até os meados da década de 70 e 80. Então, a partir de agora, eu vou acompanhar com vocês ao longo desse vídeo todos esses 6 períodos, compartilhando com vocês alguns poemas e autores que eu fiz a seleção dentro do livro do Gilberto Mendonça Telles. Nós começamos então com o primeiro período, que vai de 1726 a 1830, e o Gilberto ele divide esse período, que vai desde o início da história do nosso estado até a publicação do nosso primeiro jornal, que é a Matutina Meiapontense, e até eu trouxe para vocês uma fotografia aqui que está no slide, que foi um jornal lançado na cidade de Pirinópolis, que fica aqui no estado. Esse é um período muito marcado pela mineração, a lenta substituição que ocorreu da agricultura para a pecuária, o conhecimento da terra, o surgimento das primeiras cidades. Nós tivemos o aparecimento das primeiras aulas aqui no nosso estado, o surgimento do que seria o nosso primeiro poeta goiano e nascido em Goiás. E, é claro, se a gente for olhar a estética predominante, vai preponderar a parte acadêmica e arcádica nesse período, até porque nós estamos falando do século XIX. Então eu queria compartilhar com vocês aquele que seria a primeira voz da poesia aqui em terras goianas, que é um poeta que veio de Minas Gerais, o Bartolomeu Antônio Cordovil, mas que foi então essa primeira voz aqui no nosso estado. E eu trouxe um pedacinho do que seria esse Ditirambo às Ninfas Goianas, que foi escrito por ele entre 1798 e 1800. Só o comecinho para vocês verem. Ninfas goianas, ninfas formosas, de cor de rosas a face ornai. Vossos cabelos com muitas flores, de várias cores, hoje enastrai. Sim, ninfas, aplaudi tão grande dia, e tu, docile eu, pai da alegria, vem me influir, que os anos de Tristão quero aplaudir. Então eu trouxe com vocês apenas o iniciozinho do poema, né, do que seria o Ditirambo às Ninfas Goianas. Outro poeta que eu queria compartilhar com vocês é o Luiz Antônio da Silva e Souza. Ele também era natural de Minas Gerais, mas foi uma grande figura da nossa história. E além de professor, ele era historiador, político e, é claro, poeta. Os seus sonetos eles tinham esse ar humorístico, satírico, à la Gregório de Matos, e eu vou compartilhar com vocês um soneto dele. Soneto. Nivanjo geme junto da urna escura, em que se escondem cinzas de amarita, cuja imagem, ficando na alma escrita, apagar voraz tempo em vão procura. Levar a solidão da sepultura, a penosa existência premedita. Mas debalde, por mais que chora e grita, a parca o não atende, sempre dura. E será singular dor tão imensa? Nova dor sente a cândida amizade, quando Almeida lhe foge da presença. Nivanjo só perdeu sua metade. Eu perco um outro eu. Diga quem pensa, quem tem maior motiva de saudade. Então é uma poesia bem temperada com esse tom satírico e humorístico que era bem comum do seu tempo, como eu disse, a lá Gregório de Matos. Mas o primeiro autor goiano nascido no que hoje seria um distrito de Niquelândia, chamado Tupiraçaba, é o poeta Florencio Antônio da Fonseca Groston. Além de poeta, ele era músico e advogado, e eu trouxe aqui para vocês uma imagem do que seria o facsímile da primeira página das obras poéticas desse autor, que é um manuscrito de 1811, que conta com 50 estrofes reais. E eu vou ler para vocês o iniciozinho do que seria essa obra do primeiro autor e poeta goiano. Não, magnânimo Oliveira, eu não me atrevo, soberbo de cantar tuas façanhas. Confuso tremo, vacilante escrevo. Eu não posso narrar ações tamanhas. Sabe, piedoso, o céu quanto te devo. Não são sonhadas fábulas estranhas.
Tu viverás no templo da memória, calcando aos pés horrífera vanglória. Importa pouco que a terrível ronha esgote o sangue a mísera fraqueza, consuma, embora a mortal peçonha, mirrada pele de fatal magreza. Hórrida peste, impávida, medonha, convide e busque a pálida tristeza, horrível esqueleto assim da morte, ditoso cantarei o varão forte. Inda o grande oliveira a mão curvada, de esperançosas botelhas se encarquilha, a clara luz dos olhos baciada, pesada languidez traz a berrilha, maligna febre a mente alucinada. De sonhos fazem péssima quadrilha. Assim mesmo te vou cantar-se Apolo, mandar que toque as águas do Pactolo. Tivera de Anfião a lira de ouro, com que da grande Tebas surge os muros. Eu cantara sem pejo e sem desdouro, de meu herói louvores não futuros. Não canto o riquíssimo tesouro, onde ferra a cobiça os dentes duros. Sim, o invicto varão que hoje a porfia nos libertas das mãos da morte fria. Essas são apenas as 4 primeiras estrofes reais, e talvez essa poesia mais clássica assuste os leitores contemporâneos, né? Uma poesia com rimas, metrificada, e que não é comum dos temas atuais, que é ter uma poesia contemporânea em versos livres e brancos, sem rimas, que a gente está mais acostumado contemporaneamente. Mas se você consegue se entregar para essa poesia e às vezes nem sempre buscando o sentido, mas primeiro apreciando e fazendo uma segunda, terceira leitura, eu tenho certeza que essa poesia ela também pode te alcançar de maneiras que você nem poderia imaginar. Assim como a gente escuta uma música diversas vezes, a poesia ela tem esse poder de numa segunda, de numa terceira leitura, revelar facetas que até então nós não tínhamos percebido. Nós iniciamos agora uma segunda fase, né, terminando a primeira, que é a fase que começa a partir de 1830 e vai até 1903. O Gilberto Mendonça Telles diz que essa fase então é marcada a partir da publicação do primeiro jornal goiano, que eu já tinha mencionado a vocês, até a instalação da Academia de Direito de Goiás e a fundação da Academia de Letras, que foi feita lá na cidade de Goiás, sede da capital da província. Nós podemos destacar como o autor, um dos mais importantes desse período, um que a gente vai falar dele agorinha, o Antônio Félix de Bulhões Jardim, que foi um poeta extremamente romântico, mas também citar outros nomes super importantes desse período, como o Ígino Rodrigues, o Manuel Lopes de Carvalho Ramos, o Edmundo Xavier de Barros, o Alceu Vitor Rodrigues, o Genuíno Correia, Matias da Gama e Silva e o Augusto Eliseu. Então a gente vai começar com essa figura, que é o Antônio Félix de Bulhões Jardim, que é uma figura extremamente marcante da literatura goiana no século XIX, e ele é um poeta romântico, natural da cidade de Goiás, e que nasceu no ano de 1845 e faleceu no ano de 1887. Eu trouxe aqui um dos poemas mais conhecidos dele, que se chama Só. Parei. Chegado havia ao cimo da montanha, aspérrima e tamanha, o sol morria além. Parei. Sentei-me só à beira do caminho. Sentei-me ali sozinho, eu só, sem mais ninguém. Olhei atrás e avante. Os largos horizontes debruçam-se nos montes e longes, por além, de branco e azul e fogo e púrpura toucados, diziam contristados, tu só, sem mais ninguém. Percorro o estádio feito em um só lance d'olhos, sem contar os abrolhos, e muito, muito além, nas veigas serpeava o trilho venturoso que eu correra ditoso, e só,
sem mais ninguém. Atrás deixava o prado, a vida, a flor, o aroma e o doce amor que assoma na juventude. Além, além a névoa densa, a dúvida insegura, além a bruma escura, eu só, sem mais ninguém. Avante, a escarpa está de crua descambada, precipite e eriçada, um passo mais além. Eu vou com passo firme e resoluto e certo para o eterno deserto. Eu só, sem mais ninguém. Belíssimo, né? Como eu havia dito, é um poema extremamente romântico e aqui o tema de solidão ele é levado ao extremo e esse poema é extremamente tocante e eu acho que por isso que ele ainda ressoa bastante até hoje e ele é extremamente conhecido. O poeta que eu queria compartilhar com vocês, que é natural da cidade de Goiás, é o Ígino Rodrigues. É um poeta que a gente pode classificar como parnasiano, então ele vai trazer todas aquelas estruturas clássicas muito bem compostas. Aqui no caso a gente tem um soneto chamado A Pinta Preta, que eu gosto bastante dele. A pinta preta que tu tens no rosto é uma pinta mimosa e tão pequena que te dá mais encanto e mais amena graça, qual nuvem leve em céu de agosto. Faz um soldado abandonar seu posto, faz queimar-se na luz urna falena, inveja os anjos da mansão serena, a pinta preta que tu tens no rosto. E eu imagino, até, bela menina, que Deus de ti um dia enamorou-se e chorou de pesar e de desgosto. Chorou, e a branca lágrima divina, gota do céu, caindo, transformou-se na pinta preta que tu tens no rosto. É extremamente singelo, poético, mas é aquele poeminha que a gente lê e que fica dentro da gente, que ecoa. É bonito a forma como ele faz a composição da lágrima que cai do céu do Criador e pinga na menina, transformando na pinta preta que tu tem no rosto. Então esse é muito poético, lembra querendo ou não um pouquinho de Alfonso de Guimarães, então assim é muito, muito legal. Outro autor extremamente importante é o Manuel Lopes de Carvalho Ramos, pai de um dos nossos maiores autores, o Hugo de Carvalho Ramos, que era natural da Bahia, veio para Goiás para exercer sua função de juiz de direito e escreveu uma das obras mais belas e mais complexas da literatura goiana, que é o poema épico, um poema único, Goiânia, que é escrito em 20 contos de oitavas rimas e são quase 300 páginas de um poema épico em português e um poema goiano. E o mais legal é que esse livro, né, o Gilberto de Mendonça Telles fala que esse livro ele não tem nenhuma relação com o título em si, né, o nome da nossa capital do estado, Goiânia. Mas esse livro ele foi enterrado, né, abaixo da pedra fundamental, né, quando ela foi lançada aqui na cidade durante a sua construção. Eu vou ler para vocês o iniciozinho, só o iniciozinho mesmo, e diz o seguinte: Eu canto, pátria minha, o herói fecundo, que imortal sublimara aquela idade em que o Brasil, sonhando a liberdade, cingia as vestes do nascente mundo, em que da história, irmã da humanidade, tinha o gigante audaz o ser profundo, e aqueles que nos bosques brasileiros foram os grandes caiapós guerreiros. Ó tempos idos, ó remotas eras, em que a sombra das árvores copadas e das montanhas para os céus voltadas eram outras as nossas primaveras, em que das selvas brutas e agitadas eram selvagens os irmãos das feras, em que a voz do cacique ardente e bela saía um brado ser da eterna tela. Eras tu, pátria forte, o grande povo. Embalado no bosque americano, não de escravos nascido ao eito insano, mas de algum ventre poderoso e novo,
que então não tinhas outro soberano, senão esse fortíssimo renovo, mas que a perdeste a marcha triunfal dos bravos que ilustraram Portugal. Eras tão livre como a voz dos ventos, e as tuas alvas praias despertavam, como a orquestra das aves que esperavam, da aurora os raios fortes e opulentos. Ousado Prometeu que em ti buscavam, nações da Europa, espíritos sedentos, e estranhos, feras, cegos, desertores, e escravos negros de cruéis senhores. Esse é apenas o iniciozinho do poema épico, que vai falar um pouquinho sobre a chegada dos bandeirantes aqui em Goiás, né, na figura aí do Bartolomeu Bueno de Queiroz, que é o grande bandeirante, né, o mais famoso, e também sobre todas as consequências dessa vinda dos portugueses, né, e a gente sabe as consequências também danosas. Então, por isso, trata-se de um poema, né, e de um livro extremamente importante na história do nosso estado. Nós iniciamos, então, o século XX, né, com a terceira fase, que vai de 1903 a 1930, e essa fase ela inicia, então, com a instalação do curso da Academia de Direito, como eu havia falado, e da Academia de Letras, e a Revolução, né, finaliza com a Revolução de 1930. A primeira poetisa goiana, né, surgiu nesse período, que foi a Leodegária de Jesus, que é natural de Jataí, e o mais expressivo e talentoso autor desse período é, claro, Hugo de Carvalho Ramos, né, que infelizmente nos abandonou muito cedo, antes dos 30 anos, e sua obra de poesia só foi publicada póstumamente. Queria começar, é claro, então, compartilhando com vocês a nossa primeira poeta, né, a nossa primeira poetisa, que foi a Leodegária de Jesus. Como eu disse, ela era de Jataí, mas desde cedo então mudou para Uberlândia, onde passou a residir. A sua estreia na literatura goiana em 1906 com o livro Coroa de Lírios. E eu conheci esse poema antes do livro do Gilberto de Mendonça Telles por meio do professor, que atualmente é o diretor da Faculdade de Letras aqui da Universidade Federal de Goiás, o professor Jamerson Buarque, que é apaixonado por esse poema, e eu acabei ficando apaixonado também, como ele metricamente, engenhosamente bem construído, por meio da métrica, é claro, mas como em apenas 2 estrofes ela constrói, né, uma segunda estrofe que contradiz tudo que é falado na primeira, verso por verso. E não deixa de ser um poema belíssimo e extremamente bem construído. Vamos ler. Símile. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é linda a vida. Mas se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado o cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Esse poema não tem medidas para ser belo, para ser impactante, e é incrível como num poema extremamente curto, de apenas 2 estrofes, e com uma engenhosidade extremamente bem construída, em métrica, em ritmo, mas também em sentido. Lindo, lindo, lindo. Leodegária de Jesus precisa ser mais conhecida. É um poema que é extremamente conhecido aqui no estado, porque ele foi musicado, e essa música eu não sei porquê, ela me toca, ela me impacta, toda vez que eu escuto ela eu sinto arrepios, assim. Não é nem pelo sentido, pela história que o poema em si conta, mas eu tenho uma relação com essa poesia que eu não sei explicar em palavras, né? Ela me toca de um jeito, a melodia que agora eu vou mostrar para vocês também me toca de um jeito muito profundo. São versos do Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira, que foi apelidado pelo Gilberto de Mendonça Telles como o primeiro príncipe da poesia goiana. Eu vou ler com vocês, mas depois vou mostrar o iniciozinho desse poema musicado, que é belíssimo também. Noites goianas. Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras. Por certo não há. São noites de trovas, de beijos, de juras.
as noites de cá. A lua derrama no céu azulíneo seu manto de prata, e Deus das estrelas, abrindo o escrínio, no céu as desata. Em Nice, em Lisboa, na Itália formosa, tais noites não há. São noites somente da pátria formosa, do índio Goiá. As noites goianas são claras, são lindas, não temem rivais. Goianos traduzem doçuras infindas as noites que amais. Goianos a sonham, da pátria saudosos, nas terras de lá. São noites de risos, de afetos, de gozos, as noites de cá. É lindo esse poema, lindo, sem palavras, e eu quero que vocês escutem agora. A gente não vai passar pela música inteira, mas eu queria que vocês escutassem para ver o quão belo é essa música. Eu já vi ela cantada ao vivo, eu já vi ela orquestrada com a Orquestra Filarmônica de Goiás, e em todas as vezes eu me emociono. Eu só não sei qual intérprete, se alguém souber. Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras, por certo não há. São noites de trovas, beijos e juras, as noites de cá. São noites de trovas, de beijos e juras, as noites de cá. Sem palavras, né? E o vídeo ainda mostra um pouquinho das imagens da cidade de Goiás e tem essa áurea toda goiana, né? E lindo o poema, lindo a música. Compartilhando com vocês agora um dos nossos grandes autores, o Hugo de Carvalho Ramos, que infelizmente nos deixou muito cedo, né? É um autor que já está em domínio público, pois faleceu antes dos seus 30 anos, em 1921. E eu já estive na cidade de Goiás, à frente da sua casa, já li o seu livro mais famoso, que é Tropas e Boiadas. É um livro de contos extremamente ricos e belamente construídos, né? Um dos exemplares do que a gente tem de melhor na literatura brasileira. E esse poema dele eu gosto muito também. Eu acho que ele vai muito também e fala muito também sobre o que atormentava e o que assombrava o próprio Hugo de Carvalho Ramos. Saudade póstuma. Há de um dia ter fim o meu tormento. Há de um dia acabar o meu martírio. Quando for do meu peito o último alento, quando tiver na mão aceso um círio. Quando em pós o festim do verme, um lírio da minha cova alçar-se ao firmamento, e exudando em perfume o seu delírio, subir aos astros num deslumbramento. E feito essência, e feito cor e som, livre das leis de peso e da atração, na esfera gravitar do excelso e bom, para que na assonia do nirvana, dissolvido no todo o coração, chore a saudade da miséria humana. É impossível desassociar esse poema chamado Saudade Póstuma do fim trágico que o próprio Hugo de Carvalho Ramos teve. Então é uma poesia extremamente tocante, bela, como tudo que o Hugo pôs as mãos em vida. Nós iniciamos agora o quarto período, que foi categorizado pelo Gilberto de Mendonça Telles, e ele diz que o que marca essa divisão, né, da terceira para a quarta fase é a publicação do livro Ontem, pelo Léo Lince, que é um livro que traz então a primeira obra modernista no estado de Goiás.
ele também diz que essa fase é uma fase de transição literária, então a gente vai ter várias escolas influenciando a poesia que é feita aqui, desde a escola romântica, a parnasiana, a simbolista e a moderna, tudo ao mesmo tempo, então não tem nenhuma escola predominante, apesar de que nós vamos focar na figura mais importante desse período, que é o Léo Lince. O Léo Lince é um pseudônimo do Cilineu Marques de Araújo Vale, e ele é dito pelo Gilberto de Mendonça Telles como o príncipe segundo da poesia goiana, e sua poesia é bela e é um dos maiores poetas do nosso estado, sem sombra de dúvidas. Eu trouxe para vocês um poema que ele compôs chamado do Goiás, e é muito belo quando ele traz esse modernismo por meio desse cenário goiano que é tão misturado, é claro, até esse momento da década de 30, por esse cenário rural. E olha que beleza que ele faz nesse poema. Goiás. Terra moça e cheirosa, de vestido verde e touca azul doirada. Entre todas, gentil. Ninho dos sofredores, corações dos pastores cantadores. Coração do Brasil. Quando se vem de fora e salta o Paranaíba, o trem de ferro tem um ruído diferente, uma sonora vibração de jazz, a enternecer a alma da gente. Nome bonito, Goiás. Que prazer experimento sempre que o leio, nos vagões em movimento, com aquele Y no meio. O Fordinho e o Chevrolet rasgando campos, furando matas, vão a trancos e barrancos, rumo às cidades pacatas que brotaram no sertão. Os poemas escritos a carvão nas porteiras das estradas boiadeiras ou nas paredes caiadas dos alpendres. Lindaura Mendes, Cabo Assunção. E, sob dois corações entrelaçados, saudade do Rio dos Boi, 5522, Francisco, nas pautas musicais do arame dos mangueiros. Que gênio virá compor os motivos dos currais, os desafios brejeiros e as cantilenas de amor? Goiás, recendente jardim feito para a volúpia dos sentidos. Quem vive nesse ambiente sorvendo o perfume de seiva que erra no ar, quem nasceu numa terra assim, por que não há de cantar? É um poema belíssimo e, como eu disse, ele consegue trazer os elementos do modernismo, né, ressaltando, principalmente, vou voltar aqui na estrofe que ele diz, o Fordinho e o Chevrolet rasgando os campos, furando as matas, rumo às cidades pacatas que brotaram no sertão. Então, esse ar citadino no meio dessas cidades, que ainda tem esse ar rural, é bem marcante na poesia e no modernismo do Léo Lince. Eu não poderia deixar, é claro, de citar a Cora Coralina, que é uma das nossas poetas mais conhecidas, que é um pseudônimo também da Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nascida na cidade de Goiás. Tá? Ela foi, além de poetisa, uma excelente contista. E eu trouxe um pequeno poeminha dela que não está aqui no livro do Gilberto Mendonça Telles. É a única autora que eu selecionei um poema que está fora aqui da antologia que o Gilberto selecionou. Chama-se Mulher da Vida. Mulher da vida, minha irmã. De todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. A poesia da Cora é essa poesia que é envolta dos temas que concernem a própria vida da Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, então a gente vai ter muito, né, como personagem a própria cidade de Goiás, o seu fazer poético, a sua vida como mulher, então é uma poesia extremamente marcante e belíssima também. A quarta fase, ela inicia-se a partir do batismo cultural de Goiânia e a publicação da Revista Oeste, e ela vai até a realização pela União Brasileira dos Escritores, a UB Goiás, né, que faz a primeira Semana de Arte em Goiás,
que é feita em 1956. Outro elemento muito importante que é destacado pelo Gilberto Mendonça Telles é a criação da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que acontece até hoje e que, se eu não me engano, ou foi o primeiro ou um dos primeiros prêmios literários do Brasil, cujo, né, o primeiro vencedor foi o Bernardo Ellis, que é outro autor que eu gosto bastante. Autores extremamente importantes desse período, é claro, nós temos o Bernardo Ellis, o José Décio Filho, o José Godoy Garcia, que eu vou mostrar para vocês, o Afonso e Domingo Félix de Souza e, é claro, além do próprio Gilberto Mendonça Telles, que é o autor do livro que eu indiquei para vocês, no qual eu estou baseando esse vídeo e que eu também vou trazer um poema para vocês verem. A poesia do José Godoy Garcia é extremamente importante e ele é o principal poeta modernista, apesar do Léo Lins ter sido o primeiro em ter introduzido, os críticos literários e o próprio Gilberto Mendonça Telles consideram-no como o principal poeta do modernismo goiano. Eu trouxe 2 poemas dele, e o primeiro é esse curtinho chamado Namorada Morta. Hoje, Rosa, depois do seu enterro, choveu. Fiquei alegre. Saí pela rua sob a chuva. Muitos ficaram me olhando. Eu não estava triste, Rosa. Estava alegre. Sempre ouvi dizer em criança que quando alguém morre, se na cidadezinha chover, esse alguém vai para o céu. Rosa. Choveu. Então, é um poema extremamente irônico, e apesar do tema dele chamar uma namorada morta e tá falando de morte, toda vez que eu leio esse poema, ele me arranca um sorriso do rosto, principalmente porque ele tem essa contradição muito marcada, né, de brincar com a tristeza e a alegria, e para fazer isso tem que ser muito bom, como o José Godoy Garcia. Outro poema que eu gosto bastante, né, chama Visão Geral. A humildade dos homens que tiram retratos, a pobreza de espírito dos homens que tiram retratos, as mãos caídas, o rosto firme, a roupa nova. A humildade dos que devem, a humildade dos que precisam de emprego, a humildade dos que não esperam mais nada da vida, acham que é tudo uma bobagem, tiveram grandes decepções. A humildade dos que estão morrendo, a humildade dos que dão os primeiros passos na vida, a humildade do sapateiro que encontra o freguês na rua, a humildade do funcionário que cumprimenta o chefe no baile, a humildade dos que passam na rua e voltam para dar uma esmola, a humildade dos que não sabem se expressar, e uma palavra às vezes dá desgosto. A humildade da menina que sai de casa e encontra o namorado e realiza os sonhos. A humildade ainda dessa menina que chega em casa e vai dormir. A humildade do preso olhando os homens que passam no largo. A humildade das mulheres de má vida que vão ao cinema e se portam honradamente. Passam pelas garotas de 17 anos e sentem-se imundas. Dentro, bem dentro de todos nós, a mesma angústia, essa percepção que não se define ao contato das mãos, mas resiste ao vento, às chuvas, aos dissabores e, principalmente, aos inumeráveis equívocos a que sempre estamos sujeitos. Esse poema é extremamente belo e, como o próprio título faz, o José Godoy Garcia ele cria essa visão geral. E você vai se questionar sobre qual visão de humildade é essa, né, que ele está apontando, e se é a mesma que você definiria até então, e sobre como ele constrói cada verso com esse tom angustiante de personagens passando por essas angústias, e que ele desfecha, né, que ele fecha o poema falando sobre essas percepções que não se definem, mas que resistem ao vento. Esses equívocos que nós sempre estamos sujeitos, que estão dentro de nós como forma de angústia, né? Essa humildade do ficar resignado àquilo que nos aflige e àquilo que nos martela todos os dias. Eu não poderia deixar de fora, é claro, o próprio Gilberto Mendonça Telles, que organizou toda essa cronologia que nós estamos acompanhando aqui hoje.
Ele é natural de Bela Vista de Goiás e, além de poeta, ele é crítico literário, é um grande estudioso, tá? E ele precisa ser mais conhecido também. Eu trouxe esse poema incrível dele chamado Resignação. Além de nossas mãos só restam pedras e rios impossíveis com seus peixes, de folhas liquefeitas nas desertas e verdes solidões de nossa sede. Sede maior que o pranto contrafeito na ternura do ser. Sede de espera que vê flores nascendo nos rochedos e vegetais crescendo, mas sem terra. De tudo que era amor e madrugada, de tudo que era morte por ser vida, fluindo e refluindo em nossa angústia. Que mais nos resta agora na paisagem, senão esta lembrança inexpressiva e essa tristeza viva, mas inútil? Eu quis selecionar esse poema em específico porque eu acho que ele conversa bastante sobre o último poema que a gente acabou de ler, né, do José Godoy Garcia, O Visão Geral, e eu acho que ele fala muito sobre esse ato de se resignar, né, de se acomodar, e da forma como esses elementos, né, a forma como nós estamos enxergando essas lembranças inexpressivas também conversam com o meu livro, né? E eu, claro, não poderia deixar, já que é um vídeo que faz parte desse projeto chamado Os Móveis Continuam Prisioneiros, que fala sobre elementos que ficam armazenados em objetos, que ficam armazenados em móveis e que foi parte desse projeto que culminou no lançamento desse livro. E para nós finalizarmos, o último período, né, que vai de 1955 aos dias atuais, é claro que a obra, como eu disse, ela não vai se atentar aos autores contemporâneos, uma vez que é uma obra que vai até os autores ali da década de 80, né, no máximo ali. Tá? É o sexto período, e ele está em curso, como o próprio Gilberto de Mendonça Telles fala, e ele é marcado principalmente pela criação das duas universidades, as primeiras aqui do estado, que foi a Universidade Federal e a Universidade Católica, hoje a Pontifícia Universidade Católica. A criação dessas universidades, é claro, representou uma mudança nesse ambiente cultural de forma muito forte. A gente tem a criação de um grupo de escritores novos, conhecido como GEM, que também marcou muito a produção poética aqui no estado, e eu posso destacar alguns autores como Miguel Jorge, Heleno Godoy, Aida Schmaltz, Carlos Fernando Magalhães, Luiz Araújo, Luiz Fernando Valadares, Geraldo Coelho Valles e muitos outros que não tem como listar. Eu vou começar citando o Heleno Godoy, que ele é natural de Goiatuba, ele é doutor em letras pela Universidade de São Paulo e professor notório saber pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, e a poesia dele é incrível, eu só posso dizer isso, e vou compartilhar um pequeno poeminha só para vocês verem o quão brilhante é o que ele escreve. Chama-se História. Quando era pequeno, tinha um carro, um velocípede, uma bola. O carro quebrou, o velocípede estragou, a bola furou. Hoje não tenho carro, nem velocípede. Minha bola furada cresceu. Hoje tenho o mundo. Vocês foram vendo, né, o crescimento dessa cronologia poética, e a gente partiu desde aqueles poemas mais clássicos, metrificados, rimados, e que às vezes eram mais assustadores de início, e a gente chega em uma poesia, né, que é mais comunicativa com os nossos tempos contemporâneos, que é menos assustadora e é mais convidativa. E a poesia do Heleno de Godoy é essa maravilha, né, e fala muito sobre os nossos tempos. Ele vai falar um pouquinho sobre a memória, e eu selecionei ela porque ela conversa muito sobre o que eu quis fazer nesse projeto, que é falar sobre objetos que guardam memórias, que guardam lembranças. E ele fala sobre isso, ó. Quando eu era pequeno, eu tinha um carro, eu tinha um velocípede, eu tinha uma bola, tudo estragou. Mas eu acho engraçado como ele cria essa figura, né? Hoje ele não tem um carro nem um velocípede, mas a bola cresceu. Hoje ele tem o mundo, essa bola furada que a gente vive de expectativas vazias. Essa é a minha interpretação e por isso que é um poema que eu amo, 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 amo. Eu quero finalizar, né, essa seleção com a Marieta Teles Machado, que nasceu em 1934 no município de Hidrolândia. E esse poema dela eu acho muito forte e muito impactante. Ela fazia parte daquele grupo que eu falei, o GEM, que é o grupo de escritores novos. Solidariedade aos negros de Birmingham. Irmã branca do Alabama. Irmã branca do Alabama.
sangue yankee, sangue anglo, bravo sangue cowboy, estudante do Alabama. Você chorou lágrimas racistas, lágrimas odiosas só porque teria de assentar nos mesmos bancos, entrar pelos mesmos pórticos, estudar sob as mesmas arcadas que os irmãos negros, os da raça de Cã, filho da África triste. Menina de Alabama, de que barro você é feita? É seu corpo, acaso, incorruptível e imortal? Irmãos negros do Alabama, irmãos negros de Birmingham, choro suas criancinhas inocentes, que aprendiam catecismo e que morreram sob atentados e bombas. Para o infinito voaram suas almas, alvas como a neve. Na terra ficaram seus corpinhos informes e escuros. Vítima essa vergonhosa matança fraticida. Eu rezo um requiem em passem para elas. E para você, menina branca do Alabama, que tem o corpo branco, mas tão negra a alma, eu canto como o Cristo, o meu canto de perdão. Sua alma foi plasmada no obscurantismo do preconceito. Sua alma foi tingida da mancha negra do racismo. Para você, irmã branca de alma negra, eu canto meu canto de perdão. Belíssimo e uma bela forma da gente encerrar essa cronologia maravilhosa. E é claro que é só um retalhinho da cronologia linda que foi feita pelo Gilberto de Mendonça Teles. Então, se você se interessou por algum desses autores, acesse o link que está aqui na descrição e acesse a obra do Gilberto de Mendonça Teles, porque lá você vai ter acesso a muito mais história, muito mais conteúdo, muito mais autores e mais poemas desses mesmos autores. E no próprio site da Biblioteca do Futuro você encontra outras obras que estão lá disponíveis desses e outros autores de literatura goiana. Se você gosta de literatura e gosta de poesia, eu não posso deixar de te indicar, né, o meu livro, é claro, também, Os Móveis Continuam Prisioneiros. Eu não estou me comparando a nenhum desses grandes poetas, eu estou os venerando, mas é claro, eu tenho que falar um pouquinho desse projeto, né, que é um projeto que eu me dediquei nos últimos anos e fala como os objetos e as memórias podem ser armazenadas e como nós lidamos com elas. O livro ficou essa coisa linda, o projeto gráfico também foi feito por mim e ele vai mostrar um pouquinho, né, desses móveis. O livro ele é todo colorido e ele vai fazer esse recorte. São ilustrações que foram retiradas de periódicos do século XIX, do século XX e tratados pela Old Design Shop. E a ideia é que o livro funcione como um catálogo de mobília antiga, uma casa que vai ser aberta para visitação e que pode ser conhecida. E ficou um livro belíssimo, extremamente ilustrado, e que, caso você tenha interesse em adquirir, é só acessar o site da editora Mondro e o livro está disponível por apenas R$19,90. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você se interessou por literatura goiana e conhece um poema ou outro autor goiano que você ama e que não foi indicado nesse vídeo, use esse espaço dos comentários aqui abaixo para divulgar a poesia goiana para mais pessoas. Então é isso, eu agradeço a sua presença nesse vídeo e a gente se vê.